Simão, ele é o segundo superintendente da escola dominical aqui, em João Pessoa, aqui no Templo Central também. Isso é. Muito bem, vamos ouvi-lo em nome de Jesus. Diga, meu irmão José Paulo, Deus te use hoje. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Confesso que não é tão fácil assim, tão comum a escrita do meu nome, Jorge Valdo, mas foi assim que minha mãe me chamou e eu não posso fazer nada a não ser achar bom, né? Minha mãe tinha um amor muito grande pelo meu pai, ela já se encontra na glória. Meu pai é Nivaldo e todos os filhos terminam com Valdo, não tem para onde, né? Então o meu ficou Jorge Valdo. Queridos, enquanto eu agradeço ao presbítero Gerson pelo honroso convite a mim feito, também a permissão do nosso pastor vice-presidente, pastor Álvaro Cavalcante, que concordou com esse convite, aos companheiros que estão em minha retaguarda, estava ali sentado, naquela taquicardia normal que a gente tem, não é? E Jesus me fazendo lembrar da primeira vez que eu subi este altar, no mês de julho de 1999. Boa parte de vocês não tinham nem nascido. Eu com um paletó escondido do meu pai, fui convidado para representar Mangabeira 1, na época do pastor Ronaldo, irmã Thelma, aqui em um dos congressos de mocidade. E assim como hoje, tremi bastante, mas Deus teve misericórdia de nós. Fico feliz em rever aqui meu amigo, meu professor Evaldo Mota, superintendente da EBD, assim como o nosso irmão Josué Martins, e o meu professor também de sala, pastor Álvaro, pastor José Carlos de Lima. Pela misericórdia do Senhor, compomos aqui a sala dos obreiros aos domingos, onde aprendemos no Senhor. Acerca disso, também aproveitamos para convidar os que aqui estão, que ainda não fazem parte aqui da EBD. As matrículas continuam abertas, as salas continuam recebendo, e as lições desse trimestre serão uma bênção, em nome de Jesus. Estão todos convidados, em nome de Jesus. Retomemos, por favor, João, capítulo de número 11, inclusive a lição desse trimestre para os adultos é sobre o Evangelho de João. Então não foi coincidência, não foi de propósito, mas Deus, na sua bondade, reservou para nós uma meditação nesta noite do culto da família, acerca de uma das famílias mais conhecidas do Novo Testamento. João capítulo 11, nosso irmão fez a leitura acerca do relato da morte de Lázaro. Eu queria pegar os versículos iniciais para que a gente pudesse refletir um pouco sobre aquilo que está no nosso coração. João capítulo 11, a partir do primeiro versículo, vai dizer: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, estará enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Como nós percebemos, no primeiro relance, estão em destaques aqui Marta, Maria, Lázaro e Jesus. 4 personagens que vão ser bastante discutidos e apresentados durante este capítulo. A amizade de Jesus com essa família é iniciada, segundo Lucas, quando Jesus se dirigia no caminho de uma cidade para a outra,
Marta o convida para ficar em sua casa. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. A gente não sabe muito bem em qual cidade ele estava, nem para onde estava indo, mas certamente passava por Betânia, e Marta concedeu que Jesus ficasse em sua casa. Dos 4 personagens aqui, os 3 da mesma família, Marta, Maria e Lázaro, aquela de quem nós temos mais informações é sobre Marta. E sobre Marta é interessante porque vão aparecer nela ou dela aspectos emocionais que à primeira vista parecem ser negativos. Porque Marta estava sempre ocupada com os afazeres e com a construção daquilo que seria o evento principal. É como se ela fosse uma mulher dos bastidores. Receber Jesus em casa não era simplesmente abrir uma porta e deixar que ele entrasse. Era estar consciente de que chegariam para ver Jesus muitas e muitas pessoas, e isso indicava que deveria haver uma preparação para aquilo, com água, com comida, com assento, as portas abertas, o sorriso no rosto, para receber bem, o que era uma marca do povo do Oriente, também do povo de Israel. Quando se dedicava a receber, não recebia de qualquer forma, recebia-se bem. E Marta sabia que isso dava trabalho. Tenho certeza que aqueles que nos assistem pelo YouTube e os irmãos que aqui estamos neste culto, sabemos que coube a Marta este papel, ao ponto do próprio Jesus dizer sobre ela que ela vivia atarefada demais. A Bíblia vai dizer, o relato de Lucas também vai dizer que ela era como se fosse uma mulher muito ansiosa. E eu fico pensando, se existe alguma mulher que não seja um pouco ansiosa. Não que isso seja um demérito, porque enquanto nós pensamos que vai chegar a hora de jantar, nós os homens, as mulheres já ficam pensando, que jantar irão preparar? Agora isso elas começam a pensar quando acordam antes do café da manhã, fazendo o café da manhã e pensando em qual jantar vai ser feito naquela noite. Isso gera um pouco de ansiedade. Se você tem esse tipo de pensamento, se identifique um pouquinho com Marta. Marta não era aquela que esperava chegar para ver como é que ia fazer. Marta era aquela que sabia que ia chegar a hora, e quando a hora chegasse, deveria estar tudo pronto, tudo preparado, tudo bem feito, para fazer acontecer o evento da melhor maneira possível. Hoje, nesta noite, para que eu chegasse aqui e usasse esse microfone, alguém chegou mais cedo, limpou a igreja, varreu, limpou os bancos, ligou o som, acendeu as lâmpadas, fez com que toda a parte de transmissão fosse montada, as famílias vieram. Observem quantos preparativos foram feitos para que agora, às 20h42, nós estivéssemos ouvindo a palavra do Senhor. Esse é o coração de Marta. Esse aspecto emocional está perseguindo Marta durante toda a descrição dela, tanto em Lucas quanto em João. Sua irmã Maria era diferente dela. Sobre Maria, nós temos primeiro, a primeira revelação sobre Maria, feita no capítulo 11 de João, é que ela era aquela que ungiu os pés do Senhor com bálsamo e secou com os cabelos. Maria também era aquela que se assentava aos pés de Jesus para ouvir o que ele ensinava. Observe que enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, Maria estava sentada para assistir o culto. Ora, irmãos, não é a mesma família? Elas não eram irmãs? Mas por que eram tão diferentes? Quantas vezes nas nossas casas nós esperamos que os nossos filhos, ou até mesmo a nossa esposa, que nem do nosso sangue seja exatamente do jeito que a gente quer?
Mas nós estamos lidando com DNA diferente, nós estamos lidando com corações diferentes, nós estamos lidando com expectativas diferentes, nós estamos lidando com construção diferente. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero voltar para minha casa sabendo que na minha casa as Martas vão ser honradas, as Marias vão ser honradas, os Lázaros vão ser honrados, porque se você não trabalha no bastidor, mas fica adorando, a sua adoração vai ser aceita. Se você não tem tempo de sentar no altar, de ouvir a palavra, estar cuidando da portaria ou na zeladoria da igreja, a tua oferta, a tua dedicação, o teu jeito de adorar ao Senhor vai ser considerado, vai ser anotado, e o próprio Jesus vai fazer referência do seu nome. Muitas vezes os conflitos na minha casa, na nossa casa, vão começar porque nós queremos passar uma régua de equidade e colocar todo mundo numa caixa só, num modelo só, numa fórmula só. Mas em nome de Jesus, assim como Deus me fez diferente de você, minha esposa é diferente de mim, meus filhos são diferentes da gente, herdam o nosso DNA, mas são pessoas independentes e adoram e servem ao Senhor da maneira como Deus os desenhou. Lázaro, o irmão, só é citado na Bíblia para dizer que estava sentado comendo. Mas sabe o que me deixa bastante consolado nessa leitura? É que o texto vai dizer, no Evangelho de João, no capítulo 11, que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Eu não sei se você entendeu, mas independente da forma como você é, independente do temperamento que você apresenta, se você é do que serve ou se você é do que adora, o Senhor Jesus vai sondar o seu coração, e se houver sinceridade, se houver verdade, se houver dedicação, Ele vai abrir um sorriso nos lábios e vai dizer: é meu filho, é amado por mim, foi resgatado pelo meu sangue, o seu nome está escrito no livro da vida e nele ninguém toca se eu não der permissão. Alguém pode ter uma indiferença, uma simpatia, uma antipatia, porque nós temos as nossas preferências. Um gosta de quem é mais calmo, o outro gosta de quem é mais agitado, um gosta do mais intelectual, o outro gosta do mais proativo. Mas para o reino dos céus, Deus chamou Pedro, Deus chamou João, Deus chamou até Judas. Deus não quer saber se você é proativo, reativo, se você é inativo. Ele quer saber se na hora que Ele bater na sua porta, o seu coração vai abrir, vai convidá-lo para entrar, Ele vai arrumar o espaço, vai sentar à beira da mesa e vai chamar você para cear com Ele. Se você está disposto a fazer isso por Jesus, Jesus ama você. Conviver em família é um aspecto tão delicado, que Jesus faz uma nota de referência preocupante, irmão Claudiano. Ele vai dizer assim, ó: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Porque em casa não está o evangelista Jorge, em casa está Jorge. Em casa não está o pastor fulano, não está a missionária Beltrana. Em casa está a pessoa. E muitas vezes os nossos olhos confundem a pessoa com o dom de Deus que está nela. Eu me lembro de uma vez, vou contar isso, só isso, desta vez, nunca mais o conto. Eu estava em uma determinada igreja, na minha mocidade ainda, faz muito tempo, ninguém daqui estava presente, era em outro local. E estava havendo uma festa de aniversário. Coincidentemente eu peguei uma fatia de bolo, saí para o lado de fora da igreja e fui comer aquela fatia de bolo. E passou uma família, parou e ficou olhando assim: o senhor come bolo? Eu confesso que eu fiquei procurando minhas asas para saber se eu era anjo ou não.
Se come, irmão, como bolo, como feijão. Porque as pessoas estão acostumadas a ver a gente de terno, de gravata, pregando, ensinando. Mas os irmãos, vou falar nem dos irmãos, vou falar de mim. Tem hora que irmão Jorge tem raiva, tem hora que irmão Jorge tem medo, tem hora que irmão Jorge é afoito, tem hora que irmão Jorge perde o equilíbrio. Mas Jesus, que é o Deus de Marta, de Maria, de Lázaro, de José, está aqui para dizer: eu conheço o seu temperamento, fui eu quem moldei você do jeito que você é. Agora, se você se entregar cada vez mais em mim, eu começo a transformar você. Observe que Marta, quando perdia um pouco o controle, quando começava a trabalhar demais e achar que estava trabalhando sozinha, não deixava nada escondido não, chegava para Jesus e reclamava: Jesus, Maria, só aí sentada, não vai fazer nada não? Manda ela me ajudar. Não tem gente que é assim, que ao invés de deixar a coisa passar para comentar no particular, diz logo no público: mas pastor, eu estou sozinho aqui carregando as cadeiras do púlpito, olha ali a quantidade de diácono, o senhor não vai mandar ninguém me ajudar não? É espírito de Marta. Não quer dizer que está errado não. Não quer dizer que aquela pessoa não presta, porque hoje nós estamos num momento muito descartável. A tecnologia das redes sociais, quando eu começo a ver alguma coisa que não gosto, saio passando. Mas nesta noite o evangelho você não vai fazer arrastando para cima. Você vai receber, você vai ouvir, você vai guardar, vai compreender e vai passar a viver. Porque o evangelho é quem vai transformar quem eu sou naquilo que Deus projetou. Geralmente, quando nós olhamos para esta passagem, nós só entendemos o drama da família de Marta e Maria. Mas havia um outro drama também do lado de Jesus, que a gente esquece. Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: eu vou precisar voltar para a Judeia. Aí os discípulos olham para ele: Senhor, peraí, eles estavam agorinha pegando em pedra para lhe matar, e o Senhor vai voltar para lá? Aí um dos discípulos diz: não, já que ele está dizendo que vai voltar, e a gente sabe que ele vai morrer, vamos voltar também para morrer junto com ele. Observe, irmão, que era um clima de morte na família de Marta e de Maria, e um medo da morte do lado de Jesus. Os discípulos não sabiam muito bem o que ia acontecer, mas quando Jesus tem que fazer alguma coisa em benefício do seu povo, ele não quer saber se o clima é positivo, se o clima é negativo, se vão recebê-lo bem, se não vão sequer recebê-lo. Se chegou a hora de Jesus chegar na sua porta, ele não quer saber se está escrito estamos em luto, ele não quer saber se está escrito estamos na luta, ele só quer saber se você está pronto para recebê-lo com a sinceridade do seu coração. Não há ameaça que faça Jesus retroceder o seu plano. Pode o vento levantar, pode o mar se agitar, pode o cheiro da morte estar rondando, ele é o leão da tribo de Judá, que olha para a morte e diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós precisamos voltar lá. Isso me faz lembrar do Salmo, que inspirado pelo Espírito Santo está registrado assim: há um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. Não é a beleza das palavras, não é se a concordância verbo nominal está toda correta, não é se você sabe traduzir aquela frase para o hebraico, mas é se tem cheiro de quebrantamento no teu clamor. O amor de Jesus por aquela família era tão notória, que o texto vai dizer que alguns judeus, subiram até a casa de Marta e Maria para consolá-las. Jesus estava atrasado. No relógio de Marta era um desapontamento. No relógio de Maria era uma
inquietação. Maria estava tão diferente, tão atônita com aquilo, que quando Jesus vai voltando e chegando perto da aldeia de Betânia, é Marta quem se levanta e corre, não é Maria. E eu vou dizer uma coisa para a igreja em nome de Jesus. Eu não sei há quanto tempo aquela família era amiga de Jesus, mas eu sei que aquele encontro de Marta com Jesus, durante a morte do seu irmão, mudou o coração de Marta. Como é que você sabe, irmão Jorge? Porque o texto vai dizer que quando Jesus fala com ela, ela volta calma, tranquila, e chega no secreto de Maria. Ela já não está mais falando alto, ela já não está reclamando na frente de todo mundo, ela vai no particular de Maria e diz: Maria, o mestre mandou te chamar. Você está vendo que Deus é capaz de pegar aquele irmão, aquela pessoa, o teu filho, a tua esposa, a sogra, o vizinho, alguém da tua família que às vezes é muito inoportuno, mas o Espírito Santo pode mudar o comportamento, o temperamento, e aquilo que você achava que era insuportável, agora vai se encher de graça, e você vai dizer: mas rapaz, como mudou, como está diferente, como está melhor. É a graça de Jesus Cristo chegando na hora certa para mudar a nossa história. Agora aquela que vivia sentada aos pés de Jesus é quem se levanta e sai correndo. Olha a inversão dos papéis. Aquela que vivia correndo agora estava calma, aquela que era calma agora está agitada, porque Jesus está chegando. Quem tem certeza que Jesus está chegando na sua história? Eu vou dizer uma coisa um pouco difícil, bastante difícil de dizer. Até aqui, Jesus estava tão tranquilo, que ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha a tranquilidade de Jesus, sabendo que já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E por que 4 dias era especial? Porque para alguns judeus, quando alguém morria, a alma ficava ali sobrevoando a região por até 3 dias. Isso significa que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, alguém pode ter dito assim: mas ele não estava morto não fazia nem um dia, ainda estava descendo para o cemitério. Isso significa que quando ele pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, alguém pode ter dito: realmente, ele mesmo disse que ela estava dormindo, não estava morta não. Aí ele disse: é assim? Pois eu vou contar 1, eu vou contar 2, eu vou contar 3, eu vou contar 4. Quando você não tiver mais desculpa para dizer, agora eu vou fazer isso com quem é meu amigo, porque meu amigo vai entender. Marta, segura aí, eu sei que você mandou me chamar, eu sei que eu estou pertinho, a menos de 3 quilômetros daí, mas o que eu tenho para fazer é decisivo na história da sua família, então aguarde só mais um pouquinho no relógio de Deus. Esse mesmo Jesus que acabara de dizer a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, não te tenho eu dito a vocês, a você especificamente, que eu vou ressuscitá-lo? Mas quando Jesus vai andando com Maria, e começa a ver o choro de Maria, e começa a ver o ambiente conturbado, e todo aquele espírito pesado naquele ambiente, a Bíblia diz que quando Maria se levantou para correr atrás de Jesus, muitos foram atrás dela pensando: o que será que ela vai fazer? Será que ela está desesperada? Vai fazer alguma besteira? Será que vai para o túmulo? O que será que ela está fazendo? O que será que ela está pensando? Mas ela foi ter com Jesus. E aí, João, preocupado em mostrar que Jesus é Deus e mostrar que Jesus é homem, ao mesmo tempo, diz assim: e o seu espírito perturbou-se muito, e Jesus chorou. Eu não sei se você sabia, eu não sei se você lembrava, mas quando você chora com sinceridade aos pés de Jesus, você comove o coração dele também.
O autor ao Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer daquilo que nós sentimos. Ele se fez homem para entender cada milímetro de dor que nós sentimos, seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma dor psicológica, seja uma dor espiritual. Ele é o intercessor perfeito que se fez homem para gemer e sofrer e interceder por cada uma das famílias que estão aqui nesta noite. Jesus chorou. Meus queridos, João 11 traz para nós uma família, um núcleo pequeno, 3 pessoas, diferentes entre si, que até então, mesmo conhecendo Jesus, mesmo recebendo Jesus, mesmo sendo amigos de Jesus, precisava ainda de um tratamento diferenciado, de um evangelho de choque, porque parece que algumas vezes o evangelho que eu creio vai se amornando dentro de mim, e eu vou querendo deixar tudo na normalidade. Mas a Bíblia diz que é um perigo quando nós começamos a ficar morno. Porque ele diz assim: quem deras fosse frio ou quente. Mas já que você é morno, porque tu és morno, eu vou vomitar você da minha boca. Nesta noite, Jesus veio para falar para mim e para você que Ele está disposto para que eu e você voltemos a acender a chama que arde do Evangelho verdadeiro dentro de nós. Já que eu fiz o Senhor se comover, já que eu fiz o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis diante do Filho, e Ele vai responder a minha oração, na hora em que Ele disser: tire a pedra, irmão Jorge, tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra, porque Ele tem autoridade sobre o teu problema. Aquele encontro fatídico, aquela semana tão difícil para Jesus, faltava para Ele apenas mais 6 dias vivo sobre a terra como homem. Mas aquele encontro foi tão impactante, que aquelas pessoas que foram consolar Marta e Maria se dividiram em mais 2 grupos. Uns passaram a crer em Jesus. Os outros, no capítulo 12, no versículo 1, vão dedurar Jesus para os sacerdotes e para os fariseus. Olha como é complicado. Olha como as relações pessoais são complicadas. Jesus estava fazendo um milagre inquestionável. Com aquele milagre, Jesus fechava a igreja dos saduceus em todo Israel, porque o saduceu dizia que não tinha ressurreição. E como é que faz agora com esse homem que morreu faz 4 dias e está desfilando aqui em Belém? Como é que a gente vai fazer em Betânia? Como é que a gente vai fazer? Esse Jesus já pegou cego, paralítico, leproso. Ele está fazendo milagres demais. Daqui a pouco, como fechou a igreja dos saduceus, vai fechar a igreja do fariseu também. Mas nós estamos numa igreja que clama pelos sinais, pelos milagres e pela manifestação desse Jesus. Aqui Jesus pode continuar operando. Eu só me levanto, só me arrumo, boto a roupa e venho para o culto, porque o Jesus que eu venho adorar aqui é aquele Jesus que estava diante do túmulo de Lázaro, é aquele Jesus que estava andando sobre o mar, é aquele Jesus que tocou no leproso sem nenhum tipo de medo. É o Jesus que cuspiu e fez lodo e passou nos olhos do cego. É o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na minha família, eu sei que tem Marta, eu sei que tem Maria, eu sei que tem Lázaro, eu sei que tem aquela que gosta de ver tudo ajeitado, eu sei que tem aquela que só quer ouvir e aprender, e eu sei que tem aquele que só quer sentar na mesa para comer quando tiver tudo pronto, mas é a minha família.
Na hora em que Jesus chegar, eu não sei se vai ser no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ou no quarto dia, mas Ele vai chegar, vai falar comigo, vai mudar a minha história, e a minha família estará diante do altar do Senhor, dizendo como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade.